no capítulo 2 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 1, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Ou seja, uma igreja que, de acordo com o texto que nós lemos, nos mostra que eles conheciam a palavra de Deus, porque entendiam que aqueles que estavam diante deles, muitas das vezes, não eram verdadeiros apóstolos, eram falsos profetas, porque a Bíblia nos diz que eles são reconhecidos e elogiados pelo próprio Senhor Jesus Cristo nessa carta de recomendação, onde eles identificam os falsos mensageiros, os falsos apóstolos que estavam diante deles. E a Bíblia faz menção de tornar isso uma evidência quando eles reconhecem que estavam diante deles, muitas das vezes, os falsos apóstolos. E são elogiados nessa carta. E o texto prossegue dizendo o seguinte, no versículo 3: e sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Trabalhavam com fervor. Prosseguindo, no versículo 4, e aí a gente nota as recomendações de advertência que esse versículo 4 nos traz, quando ele diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Chegaram ao ponto de evidenciar de que conheciam a palavra, porque reconheciam muitos diante deles como falsos mestres, e só reconhecemos falsos mestres diante de nós quando nós conhecemos a palavra de Deus. Mas, no entanto, no versículo 4, o Senhor Jesus diz o seguinte, versículo 4, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor Jesus, ele recomenda que se fazia necessário que eles voltassem à prática do primeiro amor. Primeiro amor esse que existia antes. Então, muitas das vezes nós nos enganamos porque achamos que o que estamos fazendo está agradando aos olhos do Senhor. Estamos nos reunindo, estamos lendo a Bíblia, estamos pregando o Evangelho, estamos louvando ao Senhor, estamos fazendo tudo que achamos que esteja agradando aos olhos do Senhor. Mas Ele nos orienta, volta-te à prática do primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. E nesses 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, nós percebemos claramente, de acordo com a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, ele traz orientações a essas 7 igrejas da Ásia. E a recomendação que o Senhor Jesus Cristo traz à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, é que ela precisava voltar à prática do primeiro amor. A Bíblia ela se torna um livro maravilhoso porque as instruções
que ela nos traz lá para o passado são orientações que se encaixam perfeitamente para nós nos dias de hoje. E a orientação, nessa oportunidade, que nós temos o prazer de aprender, é que aquela igreja de Éfeso era uma igreja atuante, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que anunciava o Evangelho, era uma igreja que realmente exercia suas funções como muitas igrejas hoje. Mas faltava o amor. Faltava a prática e o exercício do amor naquela igreja. E talvez nós hoje estejamos incluídos, vamos dizer, e precisando dessas orientações. E o detalhe é que essas orientações da palavra de Deus, elas estão presentes no nosso dia a dia. A Bíblia, ela nos orienta, desde o Gênesis ao Apocalipse, a andarmos na sua presença. Por isso que nós entendemos que a Bíblia é a própria boca de Deus falando aos nossos corações. No versículo 6 a Bíblia diz, prosseguindo, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Portanto, que possamos aprender com a palavra de Deus a sermos servos leais à vontade do nosso Deus. O nosso Deus, ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A primeira recomendação que a Bíblia nos traz numa lista de 7 igrejas, as igrejas da Ásia, e a primeira recomendação que a Bíblia nos traz é referente à igreja de Éfeso. Uma igreja que era atuante, uma igreja que exercia o seu ministério, uma igreja dedicada ao louvor e exaltação do nome do nosso Deus, uma igreja que identificava diante dela os falsos mestres, os falsos apóstolos, e isso indica que era uma igreja que conhecia a palavra, mas, no entanto, mediante a tudo isso, o Senhor Jesus orienta a esta igreja, a igreja de Éfeso, que ela precisava voltar à prática do primeiro amor. Aquele que ama a Deus são aqueles que têm os seus mandamentos e os guarda. Não adianta eu dizer que o amo, não adianta eu estar na igreja, não adianta eu prestar culto a Ele, se na realidade a vida que eu levo, a vida que muitas das vezes nós levamos, não é do seu agrado. Então, que possamos aprender nessa oportunidade que Deus ele requer de nós um perfeito louvor, que Ele requer de nós um culto agradável ao seu coração. E no exemplo de hoje nós aprendemos que não adianta fazermos tudo correto, de acordo com a nossa maneira de ver. Porque, repito, era uma igreja atuante, era uma igreja que se reunia, uma igreja que pregava o Evangelho, era uma igreja que louvava ao Senhor. Mas, no entanto, a recomendação para aquela igreja é que ela voltasse à prática do primeiro amor. Portanto, que possamos aprender nessa oportunidade e não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos. Leia a Bíblia e se inscreva no canal.